A cruz tem este poder de dar ao cristão força, de dar ao cristão perseverança no meio de qualquer situação, no meio de qualquer perigo da sua própria vida. A cruz tem este poder, irmãos. E sabem uma coisa interessante? Se nós fizéssemos um exercício e voltássemos atrás muitos anos e em vez de estarmos congregados na Igreja Batista de Queluz, estivéssemos talvez na sinagoga de Jerusalém, o tipo de orações que nós ouvíamos seriam bem diferentes. Muitos judeus se levantavam logo pela manhã e oravam a Deus 2, 3 coisas muito simples. Uma delas era: Senhor, graças a Deus porque não nasci mulher, graças a Deus porque não nasci um cão e graças a Deus porque não nasci samaritano. Irmãos, isto era verdade. Havia judeus ortodoxos que pela manhã a primeira oração que eles faziam era: Senhor, obrigado porque não nasci samaritano. Irmãos, isto é importante nós percebermos, porque ao lermos o texto bíblico e ao falarmos do ódio, da repulsa que havia entre judeus e samaritanos, às vezes como portugueses custa-nos a perceber de onde é que esse ódio, de onde é que essa repulsa, de onde é que esse afastamento cultural, social, ético, a que é que se devia esse afastamento? Irmãos, a história temos que andar mesmo muito para trás, muito para trás. Temos que ir ao Velho Testamento para percebermos de onde é que vem aquele ódio entre judeus e samaritanos. Mas o judeu muitas vezes orava assim: graças a Deus porque não nasci samaritano. Não sei hoje ao que é que equivalia se trouxéssemos isto para o nosso contexto social de Portugal ou até clubístico. Não quero dizer nada, eu não quero dizer nada, irmãos. Mas já ouvi muitos dizerem, graças a Deus que não nasci, para depois de um certo clube. Mas aqui o contexto é bastante diferente. O contexto é diferente. Talvez para percebermos melhor certos passos que o nosso Senhor Jesus fez, temos que perceber a origem deste conflito. Temos que perceber a origem deste conflito. E como os irmãos sabem, o reino de Israel, quando estava unido, o último rei de Israel foi? Foi, irmãos? Salomão? Não. Seu filho, como é que se chamava? Roboão. Quando Roboão está no poder, vários dos generais de Roboão tentam-lhe sacar esse próprio poder. Roboão é rodeado de homens que o aconselham mal. Ele não tinha um conselho pastoral sábio como nós temos aqui em Queluz. Então muitos desses homens vão aconselhar Roboão a aumentar cada vez mais os impostos sobre as pessoas. E isso vai levar a que muitas das tribos se comecem a revoltar. Então existe uma divisão no reino. Israel passa a estar dividida em 2 reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. No Reino do Norte estavam 10 tribos. No Reino do Sul, apenas 2. No Reino do Sul, também chamado por Reino de Judá, tinha como capital Jerusalém. Mas as tribos que ficaram no Reino do Norte ficaram impossibilitadas de terem uma capital, impossibilitadas de ir a Jerusalém. Então o que é que eles fazem? Criam uma capital para eles próprios. O nome dessa capital? Samaria. Samaria. Não só impossibilitados de ir a Jerusalém, mas ao facto de estarem impossibilitados de irem a Jerusalém, estes judeus do Reino do Norte vêm-se impossibilitados de irem prestar culto, de irem oferecer sacrifícios ao templo que estava em Jerusalém. Então o que é que eles fazem, irmãos? Constroem o templo para eles próprios em Siquém. Este templo, eles começam a fazer uma adoração que não era uma adoração bem vista aos olhos de Deus. E nós sabemos que o fim deste reino é ele próprio ser invadido pelos assírios. E os assírios, quando chegam, eles misturam-se com os próprios judeus. Eles levam alguns judeus cativos, mas eles também se misturam no próprio território. E então, os samaritanos são uma mistura entre judeus e assírios que vieram deste tempo. Mas as coisas não ficaram por aqui.
Nós sabemos que o reino do sul, ele também é levado cativo para a Babilónia. Para a Babilónia. E quando nós já estudámos aqui o livro de Neemias, quando o reino do sul volta para Jerusalém, e quando vêm com a missão, Neemias e Zorobabel vêm com a missão de reconstruir o templo, os samaritanos que viviam naquela região oferecem ajuda aos judeus. E o que é que os judeus fazem? Recusam essa ajuda. Nem pensar. As mãos daqueles que eram idólatras, daqueles que eram impuros, tocarem nas pedras que vão construir o templo para o nosso Senhor, nem pensar. Nós não queremos nada com esses samaritanos. Então, este fosso cultural, social, ético e religioso começa a ser cavado entre judeus e samaritanos. Começa a aumentar um ódio muito grande. Mas não só entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos também tinham razão de queixa dos judeus. Nós não temos esses relatos bíblicos, mas a história nos ensina, durante o período interbíblico, durante o período intertestamentário, naqueles 400 anos de silêncio profético, muitas foram as guerras que houveram naquele território da Palestina. E houve uma altura, no último século, antes de João Batista iniciar a pregação do reino de Deus, em que várias guerras aconteceram naquele território. E uma das guerras foi liderada por um general judeu em território de Samaria. E sabe o que é que aconteceu, irmãos? Esses judeus destruíram o templo dos samaritanos. Neste momento que nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 4, já não existia templo em Samaria. A única coisa que restava naquela localidade eram apenas ruínas. Mas vamos perceber melhor aquilo que Jesus vai fazer. E eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Mais de 600 anos de rivalidade, irmãos, de separação, de ódios, mas Jesus veio trazer outra verdade. Verdades acerca do seu reino. Os discípulos estão com ele. Ele quer nos ensinar a todos nós como quis ensinar àqueles discípulos que estavam com ele naquele dia. E diz assim João, no capítulo 4, e vamos ler apenas e só neste momento até ao versículo 6. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João Batista, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus saiu da Galileia e foi outra vez, da Judeia, perdão, irmãos, e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Porquê? Porquê que era necessário a Jesus passar por Samaria? Porquê, irmãos? É muito interessante nós vermos que esta palavra era-lhe necessário, no grego ela tem outro sentido. No grego a ideia é que era dever de Jesus passar por Samaria. Era um dever, era uma obrigação de Jesus passar por Samaria. Jesus tinha este dever. Sabem porquê? Porque Jesus veio cumprir a missão de Deus. Jesus veio cumprir a missão da Trindade. Jesus, sendo Deus, veio cumprir a missão que a Trindade definiu como a missão do reino de Deus. E sabe o que é que isso significa para nós hoje, irmãos? Significam que se Jesus foi comissionado a ir à Samaria,
Se Jesus foi comissionado pela Trindade a fazer a vontade do Pai, se ele tinha o dever de cumprir a missão, o primeiro ensinamento é: os seus discípulos, que também foram comissionados, a sua igreja, que também foi comissionada, ela tem o mesmo dever. Ela tem o mesmo dever. Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo. Porquê é que Jesus passou por Samaria? Certamente Jesus estava a ensinar àqueles discípulos e nos está a ensinar a hoje que quando ele, depois de morrer por os nossos pecados, depois de ressuscitar ao terceiro dia, antes de ascender aos céus, os comissionou para ir levar todo o Evangelho a toda a criatura, ele disse: ide, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Certamente Jesus levou os seus discípulos nesta experiência para que eles não pensassem que quando ele os comissionasse a ir à Samaria, ele se tivesse enganado. Olha, eu não me enganei, eu não me vou enganar lá nas palavras que eu vou dizer no final do meu ministério. Eu vou-vos mostrar que eu próprio vou cumprir essas palavras. Temos que ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, e lá chegamos até aos confins da terra, até que é luz. Era necessário passar por Samaria, irmãos. Era necessário passar pela cidade de Sicar para cumprir a vontade do Pai. Os judeus evitavam esta cidade, Sicar. Os judeus evitavam Samaria. Os judeus evitavam passar nesta cidade como quem evitava passar na cidade onde havia leprosos. E talvez eu hoje possa fazer uma piada como alguém evitava chegar perto de alguém que tenha o coronavírus. Era alguma coisa que colocava medo àquela pessoa. Era uma coisa que colocava uma certa, como é que eu irei chamar? Uma certa repulsa. Não era confortável estar ao pé de pessoas que tinham lepra, porque podiam ser contaminados. Então eles olhavam para os samaritanos como este tipo de pessoas. Eles olhavam para os habitantes daquela cidade como este tipo de pessoas. Como os outros, os mestiços, os idólatras, os de meia raça, os de raça misturada. Era assim que eles os chamavam. Os habitantes desta cidade, eles eram muito indesejáveis. Eles estavam lá perdidos no meio do deserto, da terra seca de Samaria. Eles eram impuros. Eles não recebiam a visita de ninguém. Mas nós lemos nas Escrituras que Jesus, quando sabe que está a ser alvo de críticas, quando sabe que está a ser alvo de comparação entre o seu ministério e o ministério de João Batista, Jesus decide fazer algo, irmãos. Nós lemos que Jesus decide então, no versículo 3, sair da Judeia e ir outra vez para a Galileia. Significa que Jesus decide sair do sul e ir outra vez para o norte. Mas entre a Galileia e a Judeia havia no centro a Samaria. E um judeu podia ter três caminhos. Três caminhos podia tomar um judeu para fazer esta viagem que Jesus fez. O caminho, talvez o mais confortável, seria o caminho ao redor do Rio Jordão. Assim, debaixo daquele sol térrido, daquele calor possível, quando aqueles que caminhavam, os discípulos, os viajantes, queriam descansar, paravam e descansavam nas margens do rio. Então muitos faziam este caminho junto ao Rio Jordão, a caminho do Mar da Galileia, quando viajavam de sul para norte. Outro caminho ainda mais largo era passar as fronteiras para o lado de lá, era passar a fronteira que o Rio Jordão fazia, passar para a Pereia, circular toda a Pereia e então entrar pelo Mar da Galileia na província da Judeia. Irmão, Jesus decide fazer o terceiro caminho. O caminho que muitos não faziam. O caminho por meio de Samaria. Por meio de Samaria. É certo que era o caminho mais curto, mas Jesus decide ir por Samaria, não porque era calão ou preguiçoso, não porque estava cansado e olhava para a missão com alguma coisa que se podia ou não fazer, ou exigir ou não todo o nosso esforço, mas Jesus passa por Samaria, porque Ele queria ensinar algo à sua igreja e aos seus discípulos.
Ao passar por Samaria, ele podia ter passado ao largo da cidade de Sicar. Eles podiam até ter passado por Samaria e não parar para cumprimentar ninguém, não parar para falar com ninguém, não parar para pedir comida ou água a ninguém. Mas Jesus não faz isso. A maior parte das pessoas fazia isso. As pessoas que passavam por Samaria não paravam para falar com os samaritanos. Mas nós vamos continuar a ler no versículo 7 até ao versículo 18, irmãos. E nós vamos ver uma verdade que Jesus nos quer ensinar. No reino de Deus não há indesejáveis. Versículo 5. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, na sua humanidade, sentou-se junto do poço. Era a hora sexta, meio-dia para nós, irmãos. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os samaritanos não se davam bem. Pois os judeus, irmãos, não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu? Pois como também os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo que não tinhas marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aqui, Senhor. Até aqui a tua palavra, Senhor, nos abençoe. Irmãos, a conversa parece um pouco estranha, mas talvez com este pano de fundo nós percebamos melhor aquilo que Jesus está a fazer. Jesus está a mostrar, irmãos, que no reino de Deus não há indesejáveis. Mas vamos olhar para os pormenores desta conversa. Uma mulher naquele tempo, ela era vista como o sexo fraco. Mas a Bíblia e Deus nunca nos apresentou a mulher como o sexo fraco. Deus nos apresenta, sim, a mulher como o sexo frágil. Mas frágil é diferente de fraco. As mulheres naquele tempo não se assentavam às mesas. Não eram consideradas nas contagens das pessoas. As mulheres naquele tempo raramente aprendiam a Torá. As mulheres naquele tempo não podiam falar com um homem fora do ambiente familiar. Uma mulher naquele tempo não podia ser tocada por um homem, tocada por ninguém, a não ser o seu marido. As mulheres não podiam cumprimentar ninguém, por exemplo, com 2 beijinhos na cara ou com um aperto de mão. Irmãos, talvez agora nós começamos a perceber melhor aquilo que Jesus está a fazer. O escândalo que é Jesus passar por Samaria. O escândalo que é Jesus parar numa cidade samaritana. O escândalo que é Jesus dirigir-se a uma mulher samaritana e pedir-lhe água.
dá-me um pouco dessa água. Jesus transgride os hábitos, Jesus está a transgredir os costumes, Jesus está a ultrapassar todas as barreiras geográficas, sociais, éticas, morais que existiam naquele tempo. Sabem porquê, irmãos? Porque não existe barreira nenhuma que o homem possa fazer que o Evangelho de Jesus Cristo não o derrube. Não existe barreira nenhuma que a Igreja de Cristo hoje possa fazer que o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo não derrube para esse Evangelho chegar aos perdidos. Não existe. Não existe. Não existe barreira nenhuma, irmãos, para que a missão de Deus de levar o amor e a esperança a todos, de mostrar que no reino de Deus não há indesejáveis, não há mais uns que são mais desejáveis do que outros, não há, irmãos, não há barreira nenhuma que esse evangelho de amor não possa ultrapassar. Jesus dirige-se a esta mulher e nós lemos que ela se espanta. Como é que tu, sendo judeu, nem é sendo homem, é sendo judeu, me pedes a mim água? Como é que tu, na tua humanidade, eu vejo que tu estás cansado, estás com sede, mas vocês os judeus, vocês os cristãos, vocês os crentes, não se costumam misturar com quem é impuro. Não costumam pedir ajuda a quem é impuro. Por que é que tu fazes isto? Irmãos, as Escrituras não nos dizem, mas há uma coisa muito interessante que às vezes nos pode passar muito rapidamente. As Escrituras nos diz que esta mulher foi ao poço, era cerca de meio-dia. E sabem uma coisa? Naquela altura ninguém ia tirar água ao meio-dia. Imaginem porquê? Ao meio-dia era quando o sol estava a pique. Ao meio-dia era quando estava mais calor. Mas porquê é que esta mulher foi tirar água quando nem os seus próprios conterrâneos, nem os outros samaritanos iam ao poço tirar água? Certamente a vida amorosa daquela mulher era mal vista até pelos próprios samaritanos. Ela decide ir tirar água à hora que ninguém ia tirar. Ela decide ir fazer este trabalho doméstico que cabia às mulheres à hora que ela não se iria cruzar com outras mulheres. Como os discípulos tinham ido comprar comida à cidade, Jesus se aproxima dela, pede-lhe água, a reação daquela mulher não se faz esperar, como nós vemos no versículo 9. Como é que tu me pedes água? E não era apenas e só uma questão de comunicação, irmãos. A questão que está ali a acontecer não é como é que tu, judeu, me pedes água a mim, estás a falar comigo. Não, é como é que tu, judeu, me pedes água a mim do meu balde que está contaminado por eu ser samaritana. Um judeu não utilizava utensílios que um samaritano tinha utilizado. Jesus, ao pedir-lhe água, está a dizer que quer beber do balde que ela estava a tirar. Do balde que ela também matava a sua própria sede. Era mais do que apenas uma questão de comunicação, irmãos. Era uma questão de pureza. Como é que tu, sendo puro, me pedes a mim, que sou impura, água? Água. Água. Jesus está a quebrar aqueles paradigmas que nós já falámos, irmãos. Mas sabe uma coisa muito interessante? Jesus está a quebrar paradigmas com a mulher samaritana, idênticos àqueles que os judeus, que os discípulos também foram quebrar à cidade de Sicar. O que é que vocês acham que Jesus fez ao enviar os seus discípulos
comprarem comida à cidade de Sicar. Um judeu não comprava comida a um samaritano. Um judeu não comprava pão feito pelas mãos de um samaritano. Aquilo que Jesus está a fazer com esta mulher, aquilo que Jesus nos está a ensinar a todos nós, as barreiras que Ele está a quebrar para partilhar a água viva, a água de Deus, é exatamente aquilo que Ele está a ensinar aos seus discípulos quando os manda ir à cidade comprar comida. Comprar comida. É muito interessante ver, irmãos, que eles compraram comida. Nós hoje não temos tempo, mas se continuarmos a ler a história, vemos que os discípulos, quando regressam, eles regressam com comida. Então, possivelmente, eles falaram com samaritanos, compraram comida dos samaritanos e a seguir eles vêm oferecer a Jesus essa própria comida. É muito interessante quando eles chegam, eles olham para Jesus, veem Jesus a falar com essa mulher, mas eles não a interrompem. E nós hoje podemos olhar para isso e podemos ver que aqueles próprios discípulos estavam a aprender aquela missão, estavam a aprender aquela lição que passar por Samaria significava olhar para todos. Olhar para todos como desejáveis para Deus, como desejáveis para o seu reino. Irmãos, nós conhecemos esta mulher como a mulher samaritana. Mas em Samaria, esta mulher certamente era conhecida com outros rótulos. O facto desta mulher, como nós já dissemos, ter ido ao poço buscar água ao meio-dia, o facto desta mulher não querer privar com as outras mulheres, certamente esta mulher, pela sua vida sexual e moral, era mal vista pelas outras mulheres de Sicar. Para nós é a mulher samaritana. Para os samaritanos talvez fosse conhecida pela adúltera, pela destruidora de lares, quiçá pela prostituta, ou até pela fracassada que não conseguiu aguentar os seus vários casamentos. Muito provavelmente o estilo de vida desta mulher, a relação com que ela levava com o matrimónio, era vista aos olhos dos outros samaritanos até como alguém desprezável, como alguém que não era desejável. Uma mulher que tinha tido possivelmente 5 divórcios, não sabemos, Jesus diz: tiveste 5 maridos, possivelmente 5 divórcios, e agora vivia com um homem em adultério porque não era seu marido, era certamente alguém que não era companhia desejável para ninguém. Mas Deus nos mostra que ela podia se tornar uma pessoa que era companhia desejável para Ele. Que era companhia desejável para Ele. À semelhança daquele tempo, irmãos, vivemos numa sociedade de rótulos, que faz de nós ou de algumas pessoas desejáveis e de outras pessoas não desejáveis. Às vezes, em vez de conhecermos uma pessoa pelo nome, aquela pessoa é conhecida por alguma coisa que fez no passado, ou por o seu estado civil, por exemplo, a divorciada, a que vive junta. Irmãos, vou-vos partilhar hoje uma coisa pessoal. Eu, quando era criança, bem pequenino, e na escola primária tinha que falar acerca da minha família, tínhamos que apresentar a minha família, eu sentia uma enorme vergonha quando eu tinha que dizer que os meus pais eram divorciados. Sentia essa vergonha. Eu não estou a dizer que o divórcio é permitido, ou aos olhos de Deus não é algo que Deus não quer, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a sociedade naquele tempo, nos anos 80, 90, olhava para uma mulher que era divorciada
com vários rótulos. Eu sentia vergonha porque sabia que os meus colegas, por eu apresentar que vivia apenas e só com a minha mãe e que os meus pais eram divorciados, eles iriam começar a fazer piadas acerca da minha mãe. E eu sentia vergonha por causa disso. A minha mãe, durante muito tempo, teve este rótulo para os meus colegas. Eu tinha este rótulo: o filho dos pais divorciados. O filho dos pais divorciados. Talvez hoje, pela sociedade e pelo número de divórcios que existem, e infelizmente que os existem, isto já não seja mais um rótulo. Hoje os rótulos sejam outros, sejam diferentes. Mas naquele tempo olhavam para uma mulher de forma diferente do que olhavam para um homem. Aliás, uma mulher que fosse divorciada levava um rótulo que o homem não levava. Uma mulher que se casasse novamente era vista de uma forma diferente do que um homem que tivesse 2, 3 ou 4 mulheres. Eu sei que isto não é uma questão fácil de nós falarmos, irmãos. Mas quem fala do divórcio fala de outras coisas. Hoje em dia, um homem que abandona a sua família, se calhar não é visto como uma mulher que abandona a sua família. Quantos pais abandonam os lares? Quantos? Mas se for uma mulher a fazer isso, já é visto de uma forma bastante diferente. Bastante mais recriminada é uma mulher que abandona uma família, que abandona os seus filhos, do que é um homem na nossa sociedade. Será que o nosso senso de justiça temos duas balanças? Aquilo que uma mulher faz é vista de uma forma mais grave aos olhos de Deus do que aquilo que um homem faz? Será? Claro que não, irmãos, claro que não. Homem e mulher aos homens de Deus são vistos da mesma forma. Homem e mulher aos olhos de Deus, se fizerem algo que é condenável aos olhos de Deus, isso é visto da mesma forma. Mas graças a Deus que Ele conhece as nossas limitações. As nossas limitações, irmãos, de misericórdia para com o próximo. De misericórdia para com os outros. Jesus não olhou para a mulher samaritana da mesma forma com que o mundo a via. Jesus não olha hoje para os rótulos que nós colocamos nas pessoas. Graças a Deus que Jesus não olha para as pessoas com esses rótulos que nós colocamos. Ele olha para as pessoas como pessoas sedentas do amor de Deus, como sedentas da sua graça, do seu perdão. Jesus olhou para mim, nos meus delitos e nos meus pecados, como alguém que se podia arrepender e aproximar-se dele. Jesus olha para si, como não tomando em conta os seus pecados, mas mostrando a sua graça e o seu perdão para uma nova vida que daí advém. Jesus olha para nós e Jesus prova o seu amor para conosco, se entregando numa cruz, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos com os rótulos que o mundo nos põe. Jesus estava preocupado com aquela mulher. Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher mais do que preocupado com as aparências. Mais do que preocupado com as aparências. Quando Jesus convivia no seu ministério com pessoas que tinham rótulos, que eram pecadores, e muitos desses rótulos, irmãos, verdades, muitos desses rótulos, fruto de más decisões, fruto de um afastamento de Deus, mas Jesus olhava para eles com graça e com misericórdia. Jesus olhava para a alma daquelas pessoas como uma alma para ser ganha. E como Jesus olhava para essas pessoas assim, o próprio Jesus
levava rótulos de quem convivia com pecadores e com prostitutas. Mas Jesus não se importava com os rótulos que o mundo lhe punha. Jesus era o Deus que estende os braços. Jesus é o Deus que recebe a todos aqueles que querem beber da água da vida. Versículo 10 e 11. Então Jesus lhe disse àquela mulher samaritana, adúltera, divorciada, pecadora: se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses a salvação, se tu conhecesses aquele que te diz: dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias dessa água viva, dessa água viva. Irmãos, quando Jesus começou a falar desta água viva àquela mulher não percebeu. Ela pensou que Jesus tinha uma água, uma nova fonte, fresca, uma fonte diferente, uma água diferente que não fosse daquele poço de Jacó. E a ideia que está aqui é que quem tira daquela água de Jacó, aquela água que está no poço, é uma água que está parada. É uma água que possivelmente está contaminada. É uma água que possivelmente só mata a sede naquele momento. Mas Jesus lhe oferece outra água. Outra água. Onde é que tu, se não tens um balde, se este poço é tão fundo, onde é que tu irás tirar água? Onde é que tu irás tirar água? Jesus não lhe disse aonde iria tirar água. Jesus lhe disse que ele era o dador dessa própria água. Quem beber, versículo 13, desta água, da água estagnada, da água que está parada, da água que está nesse poço de Jacó, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Porque nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nessa pessoa que receber essa água que só Jesus pode dar, irá brotar uma fonte de água para a vida eterna. Não só aquele que bebe da água que Jesus pode dar irá ficar satisfeito, como aquele que bebe a água que Jesus dá, dele brota uma fonte de água viva. Uma fonte de água corrente, que não está parada, que sacia a sede não momentânea, mas para a vida eterna. Para a vida eterna. E a palavra vida que Jesus usa aqui, meus queridos irmãos, é diferente da palavra vida que nós usamos para dizermos que estamos vivos hoje, ou que temos vida hoje. Existia duas palavras no grego para a palavra vida. A palavra bios e a palavra zoe. Bios de vida biológica. Estamos todos vivos. O mundo lá fora continua vivo. Mas aqueles que recebem da água que eu lhe der, receberão a vida zoe. A vida eterna. A vida eterna. Jesus está a dizer as mesmas palavras que ele vai dizer mais à frente. Aquele que receber da água que eu lhe der, saberá que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Certamente hoje, irmãos,
Todos nós precisamos desta água. Todos nós precisamos desta água. Certamente todos nós temos sede de Deus. Certamente hoje podemos dizer: Jesus, eu não quero mais beber das fontes onde eu tenho procurado satisfazer a minha vida. Eu não quero mais beber dessas águas que estão paradas. Jesus, eu quero beber da água que tu me podes dar. Eu quero beber da água da vida eterna. Sabem porque é que Jesus vai falar dos maridos quando ela lhe pede água? Porque antes de vir a salvação, tem que vir o arrependimento. Jesus mostra-lhe o que ela tinha feito de errado na sua vida. Jesus mostra o rótulo que ela tinha. Mas Jesus não lhe mostra apenas o rótulo e a deixa na condenação. Jesus mostra onde ela tinha errado, mas continua a oferecer a água da fonte da vida. O que Jesus está a dizer é muito simples quando ele muda radicalmente a conversa de água para maridos. Jesus lhe está a dizer: se tu me pedes vida eterna, eu te dou, mas tu precisas de te arrependeres. Irmãos, se nós precisamos de nos arrepender, que hoje seja o dia, porque o convite de Jesus continua. Ele é o dador da água da vida. Ele é o dador da vida eterna. No reino de Deus não há indesejáveis. No reino de Deus não há indesejáveis. Por isso, nesta manhã, aqueles que já receberam dessa água da fonte da vida, que sejamos vidas onde essa água corre para vidas de outros que ainda não conhecem a fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que sejamos assim como igreja durante a nossa semana. Vamos orar? Sim? Senhor, nesta manhã te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos muito, Pai, a forma com que ela é viva nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós te rogamos, Pai, que as nossas vidas, Senhor, sejam como esta fonte que tu prometes na tua palavra, Senhor. Que existe este renovo, Senhor, de águas vivas, Pai. Que não procuremos, Senhor, poços. Que não procuremos, Senhor, cavar cisternas vazias, Senhor, para nós, Pai. Que não bebamos, que não satisfazemos, que não procuremos satisfação, Senhor, das nossas necessidades, da nossa verdadeira necessidade espiritual, Pai, em águas paradas, Senhor, em poços fundos, Senhor. Senhor, eu te peço, eu te rogo, Senhor, que procuremos sempre satisfazer, Senhor, as nossas vidas em Jesus Cristo. Jesus é a fonte de água viva, Senhor. E te rogamos tanto, tanto, Pai, que os outros possam olhar para nós e possam dizer como aquela mulher disse para Jesus: dá-me dessa água, Senhor. Que sejamos uma igreja, Senhor, disponível, Senhor, a olhar para as pessoas com amor, Senhor. Não olhar para as pessoas com rótulos, com os rótulos que a sociedade põe. Não olhar para as pessoas como indesejáveis, Senhor. Mas que sejamos uma igreja, Senhor, filhos teus, que olha para as outras pessoas, Senhor, como alguém que está sedento dessa água, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, e oro, que nesta manhã, Senhor, se alguém tem procurado satisfazer a sua necessidade espiritual, a sua necessidade da sua vida, Senhor, em cisternas rotas que não aguentam a água, em povos fundos com águas paradas e podres, Senhor, em imundícia, Senhor, em pecado, Senhor, eu te peço hoje, Senhor, que tu possas libertar essa pessoa, que possas perdoar essas pessoas, Senhor, e que essas pessoas possam sentir o prazer que é beber dessa água que jorra para a vida Zoe, para a vida eterna. Senhor, que nesta manhã, Pai, podemos todos como igreja, Senhor, beber desta água
e sermos fontes, Senhor, para a vida de outros, Senhor. Este é o meu desejo. Que este seja, Pai, o nosso desejo como igreja tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.